Fala, oncoamigos! Tudo bem por aí? Eu sou Natália Scalabrini, paciente oncológica, fundadora aqui do canal Câncer Direitos. Esse canal que está aqui para ajudar você que também é paciente oncológico. Hoje eu quero te contar uma dúvida que todo paciente oncológico tem, que é a respeito dos sintomas da quimioterapia branca. Quero começar, gente, contando para vocês quais foram os sintomas que eu senti durante a administração da quimio. É extremamente importante que você saiba disso para você não cometer o mesmo erro que eu. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu comentei quais foram os efeitos da quimioterapia vermelha. O link vai estar por aqui. Se você ainda não assistiu, recomendo fortemente que você assista. Naquele vídeo eu contei que durante a administração da quimio, não estou falando ao longo do tratamento, estou falando na hora que a quimio está correndo no nosso corpo. Durante esse momento, na quimio vermelha, eu não senti nada. Então, excelente, né? Quando eu fui iniciar a quimioterapia branca, eu fui com esse parâmetro. Horas. Se a quimioterapia vermelha, que é um pouco mais forte, eu recebi bem, eu não senti nada durante, tô tranquilo, eu vou chegar na branca e vai ser do mesmo modo. Mesmo porque todo mundo fala, não, a branca você vai tirar de letra, a branca é super simples, a branca é o momento que você vai começar o tratamento mais leve do câncer. Então eu fui com essa expectativa de ser normal. Mesmo porque o parâmetro que eu tinha, que era da quimioterapia vermelha anteriormente, eu não tinha sentido nada. Então, imaginei que na branca também não sentiria. E aí, ok, primeiro dia da quimio branca, como que foi? Começou a correr a quimio branca no meu corpo e eu comecei no mesmo minuto, gente. Impressionante. No mesmo minuto eu comecei a ter reações. E o que eu senti? Quais eram essas reações? Eu me lembro que eu sentia muita tontura, parece que eu tava rodando, eu não conseguia estabilizar o meu olhar para um lugar. Eu sentia tontura mesmo estando parada, mesmo estando sentada lá imóvel recebendo a quimio. Associado a isso, tinha uma questão de boca seca e uma sensação estranha no corpo. Parece que o corpo todo fica formigando, parece que seu corpo está em total descontrole. E aí era uma sensação que eu nunca tinha sentido antes, estranha, no mínimo estranha. E aí eu olhei para todo mundo assim, fazendo quimio junto comigo, pessoal dormindo, no maior sono, entregue, assim, aquele sono profundo da quimioterapia. E eu falei, caramba, o que tá acontecendo comigo? Falei, vou esperar, vai passar, né? Porque não é possível que todo mundo esteja dormindo e só vai acontecer isso comigo. Deve ter alguma solução, vai passar. E aí esperei mais um pouquinho e continuei olhando pro pessoal. Todo mundo dormindo profundamente. Aí fiquei com medo. O que eu pensei? Isso que eu tô sentindo não é um efeito colateral da quimio, mas ao contrário, isso é uma reação alérgica da quimio. Eu pensei isso, que eu estava tendo uma reação alérgica. Por quê? Porque quando eu fui fazer a quimioterapia vermelha, eu não senti nada, mas teve duas outras moças que estavam começando a quimioterapia junto comigo e que elas sentiram. Algumas ficaram vermelhas, o nariz começou a sangrar, ficaram com coceira no nariz e elas tiveram reação alérgica. Aquilo não era um efeito colateral da quimio. E aí eu pensei que eu estava tendo uma reação alérgica à quimioterapia branca. Então eu esperei um pouquinho, olhei para os pacientes, estava todo mundo normal, chamei a enfermeira, falei, eu acho que eu vou desmaiar, porque esses sintomas, eles são muito parecidos com o desmaio, boca seca, tontura, descontrole do corpo, era uma sensação de desmaio. E aí eu falei pra ela falou, não, o que você tá sentindo, Nath? Eu contei tudo isso pra ela
E ela falou assim, respira fundo, calma, eu vou diminuir a velocidade com que essa quimio está sendo ministrada. Isso é um efeito colateral da quimio. Acontece com todo mundo? Não, não acontece. O meu corpo ficava todinho tendo espasmo. Eu ficava sentada, né, numa cadeira para fazer a quimio, as minhas pernas, elas ficavam chutando o ar. Uma sensação de espasmo, assim, você ficava o tempo todo tendo tremelique na cadeira. E tinha momentos que eu tinha até vergonha de ficar assim, eu tentava me controlar, porque todo mundo tava dormindo no sono profundo da quimioterapia branca, e eu tava lá, tendo uma luta imaginária, né, porque meu corpo não parava de se mexer. E como foi? Essa primeira foram 2 horas assim, tendo essa sensação ruim, mas é uma coisa impressionante. Acabou a última gota da bolsinha de quimioterapia, acabou tudo. Aí o que vinha depois era uma sonolência, uma lentidão assim no corpo, mas toda essa sensação ruim, acabava a última gotinha de quimio, acabava a sensação também. É uma coisa muito incrível isso. E aí na segunda sessão da quimio branca aconteceu a mesma coisa, só que com uma intensidade um pouquinho menor. E aí a terceira também, a quarta também, aí foi diminuindo. Eu falei assim, maravilha, meu corpo já acostumou com o medicamento, não tô mais sentindo nada. Porque no final, assim, tava muito mais sutil mesmo. Tanto que eu já nem ficava mais com esse tremelique, só sentia uma inquietação nas pernas muito grande, mas eu tentava ficar me controlando pra não ficar chutando o ar. Só eu, a paciente doida lá, chutando o ar sozinha, sabe? E depois outros pacientes viram e falaram que sim, que já tiveram isso durante a administração também, mas que depois o deles também foi sumindo. Como que aconteceu isso comigo? A primeira quimio eu senti muita essa sensação assim desconfortável. E depois foi diminuindo. Quando chegou na quimio, parecia que era a primeira quimio branca que eu tava fazendo, a quinta. O efeito foi lá em cima, tudo de novo, com alta intensidade, toda aquela sensação ruim de novo. E aí eu falei assim, bom, não é que o corpo tá se acostumando, realmente isso aqui não tem uma reação linear de acostumar e diminuir os sintomas. Comigo tinha vezes que tinha bastante intensidade, tinha vezes que ia sumindo. No finalzinho, quando eu fiz a 10ª, 11 e 12 sessões, também tive com muita intensidade. Não sei se é porque o corpo já estava muito debilitado, porque muito medicamento de quimioterapia forte, pode ser que seja isso também. Sei que no finalzinho da quimio eu senti forte de novo. Eu tenho um nutrólogo oncologista que me acompanhou durante todo o tratamento, já contei isso para vocês em outros vídeos, e ele me obrigou, de forma positiva, a consumir de 4 a 5 litros por dia de líquido. Então, o que eu fazia? Levava as minhas garrafinhas, 1 litro de água, 1 litro de suco, levava. Suco, gente, tudo que eu tentava consumir durante a quimioterapia era natural. Nada de suco de caixinha pronto, nada de suco de saquinho, que é só ir lá dissolver. Tudo o mais natural possível, também pensando na questão dos enjoos. E aí o que eu fazia então? Levava, porque a minha quimio, coincidentemente, sempre era marcada na hora do almoço. E, não sei você, mas eu tinha um efeito colateral da quimio também, e aí tive na vermelha e na branca, que era fome, muita fome. Então, como eu nunca conseguia almoçar, porque minha quimio sempre era na hora do almoço, eu consumia muito líquido, porque era mais prático, né? Eu levava, ou enfim, minha mãe que sempre me acompanhava também, providenciava alguma coisa, suco ou água de coco que tivesse ali nos restaurantes por perto, comprava e eu consumia. E aí o que eu comecei a perceber? As sessões em que eu consumia bastante líquido durante a administração da quimio, esses efeitos eles reduziam. Só que eu não pensei nisso, eu não tive essa percepção desde o começo. Então tinha vezes que eu consumia, por conta de fome, consumia bastante líquido e tinha esses efeitos diminuídos.
tinha outras oportunidades que não me programava, não comprava nada, não levava e não consumia bastante líquido. E aí só ia consumir alguma coisa depois que saísse de lá. Esses dias eu tinha bastante sintomas, bastantes efeitos colaterais. Então, depois de um tempo, né, depois de sofrer um pouquinho, eu comecei a perceber isso. Os dias que consumia bastante, esses efeitos, eles reduziam. Então, o que eu comecei a fazer? Consumir um monte de líquido. Poxa, estava diminuindo essa sensação tão desconfortável que eu estava sentindo. Então, comecei a fazer isso, consumir bastante. E aí, tem um reflexo, uma consequência. Por quê? Porque a quimio, gente, está sendo ministrada aqui no nosso corpo. Isso quer dizer que a gente está vinculado ao instrumento, à bolsinha da quimioterapia. Então, se a gente consumir tanto líquido assim durante a quimio, quer dizer que a gente vai ter que ir ao banheiro, eliminar esse líquido, urinar. E eu não tinha pensado nisso na hora, né? Então, já adianto para vocês, consumam o tanto de líquido que vocês acreditam que vocês consigam segurar para ir ao banheiro depois. Ou para você que seja uma paciente que não se importa de pedir para a enfermeira pausar a sua sessão de quimio para ir lá ao banheiro urinar, fazer xixi, tudo bem também. Eu, por conta da quimio vermelha, que a gente tinha que ficar mais imóvel, não podia movimentar tanto a veia que estava sendo ministrado, eu acabei ficando com esse receio, então eu não me movimentava, eu não parava a minha quimio para ir ao banheiro. Mas assim, depois que terminava, eu ia ao banheiro e tanto a entrada de líquido quanto a saída, no momento que a gente ia urinar, eu sentia 2 momentos assim muito bons para eliminar esse efeito. Para mim era um pouco instantâneo. Acabava a quimio, eu sentia diminuição. Quanto mais líquido eu sentia diminuição, e olha que eu urinava, parece que eu estava urinando aquela quimio ruim. Eu também diminuía essa reação. Essa diquinha do líquido, gente, foi uma percepção, eu demorei um pouco para perceber e inclusive sofri no começo por não saber disso e tô te informando por isso. Líquido, gente, não é demais, principalmente água. Inclusive, ao contrário, paciente oncológico é importante que a gente consuma bastante para eliminar a toxicidade da quimioterapia no nosso corpo. Então, quanto mais líquido você consumir, não só durante a sessão da quimioterapia, mas todo o tratamento, quanto mais líquido você consumir, menos efeito colateral você tem. Tem, inclusive, a receita de um suco, que é um detox oncológico, que esse nutrólogo oncologista que me acompanhou me passou para eu consumir durante todo o tratamento. Hoje, já tendo terminado o tratamento há 8 meses, mesmo assim eu ainda consumo esse suco, esse detox oncológico. Assistam esse vídeo, gente, para vocês saberem como que é esse passo a passo de produção do suco e testem e me contem aqui nos comentários como que foi com você. Se vocês também sentiram esse efeito tão estranho durante a quimio branca, me conta. Eu quis contar isso aqui para vocês hoje pra gente não ficar com medo, porque eu não tinha essa informação, eu não procurei saber o que eu ia sentir, eu não procurei saber quais poderiam ser os efeitos colaterais de cada tipo de tratamento que eu estava fazendo, porque eu acreditava que se eu soubesse, a minha mente ia ficar vinculada àquele pensamento, e mesmo que eu não tivesse, eu ia imaginar que eu estava tendo. Sabe aquela sensação? Então, eu não procurei esse tipo de informação durante o meu tratamento. E por conta disso, hoje eu vejo que a falta de informação me fez sofrer alguns períodos da quimioterapia, não só da quimioterapia, né? Durante todo o tratamento. Então, por isso que eu tô contando e dividindo essa experiência com você. Claro que cada paciente tem um protocolo diferente, às vezes a quimioterapia que eu fui submetida não vai ser a mesma que você, e torço de verdade para que você não tenha esse sintoma. Não dói, não é sacrificante, mas é desconfortável, é muito desconfortável. Me conta aqui se você já teve também. Hoje eu fico por aqui, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com os amigos que estão no processo de quimioterapia também. Um beijo e até a próxima!